Oi pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um evento 100% online e 100% gratuito aqui do meu canal. Eu vou pedir primeiro que vocês façam um favorzinho pra mim, que é se inscrever aqui no meu canal, curtir já esse vídeo e conforme a gente vai falando aqui, eu quero que vocês deixem o comentário aqui do lado, façam perguntas, porque esse vídeo aqui é gravado, mas eu estou no chat com vocês ao vivo, então se vocês tiverem qualquer dúvida durante o processo, eu estou à disposição. Esse evento ele é um pouquinho diferente do que normalmente eu faço, né? Normalmente eu faço aquela semana da modelagem, onde vocês escolhem um modelo. A partir desse modelo, eu faço a modelagem aqui para vocês. Porém, esse já é um processo que eu faço na assinatura do site, ou seja, as pessoas que querem receber 4 moldes por mês, elas participam de uma enquete. Os 4 mais votados são os moldes que eu desenvolvo para vocês. As imagens que eu pego são imagens de referência, ou seja, primeiro eu pego imagens da internet mesmo, coloco para vocês votarem e eu tento reproduzir sempre a modelagem o mais parecida possível. Esse mês aqui de fevereiro, os 4 modelos que foram selecionados são esses aqui. Então, tem uma blusa, tem um vestido e tem 2, uma coisa diferente dessa vez. As peças aqui de fevereiro são 4. Eu não conseguiria fazer as 4 para vocês num dia, mas eu selecionei 2 para desenvolver aqui com vocês a modelagem. No final do evento eu vou falar um pouquinho mais como funciona, né, essa assinatura, enfim, e também tem algumas novidades. Para quem assina já, sabe que eu sempre envio por e-mail esses moldes. A partir de hoje, a gente vai ter um formato um pouco diferente. Vocês vão ter um login e senha, assim como acontece com os cursos, e lá vai estar disponíveis os moldes para vocês. Isso vai facilitar, porque daí vocês não perdem conteúdo, vocês não precisam ficar catando lá uma outra coisa, e vai ter algumas novidades extras, não só os moldes. Então me acompanhem aqui até o final. Outra coisa, certificado. Eu sei que vocês amam o certificado de participação de algum evento. Esse aqui vai ter, porém, eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Vai ter o certificado, quem fazer uma coisinha que eu vou pedir lá no final também. Então fiquem até o final aqui para vocês receberem o certificado. Então é isso, pessoal. Vocês receberam uma listinha de coisas que eu pedi para vocês terem, né, para vocês participarem aqui comigo. Nos outros eventos, normalmente eu só fazia e vocês assistiam e depois podiam olhar e reolhar e ir fazendo também, só que vocês não tinham as bases, enfim. Então eu acho que o aprendizado, a gente perde um pouquinho do aprendizado se a gente não faz junto. Então a ideia desse evento justamente é fazer vocês fazerem junto comigo. O que eu pedi pra vocês então? Pedi uma lista, um checklist, né? Então, mandei pra vocês isso aqui com as explicações, onde eu falei que a partir de segunda-feira eu vou mandar um material também, tipo uma mini apostila sobre o que aconteceu aqui, porque eu sei que também esse material teórico é muito bom, pra vocês terem, consultarem, e pedi essa lista de materiais. Então, vamos lá. Peguem a lista de vocês e mandar os checklists, tá? As bases de modelagem, ok, que são essas aqui, ó, que eu tenho aqui. A base da calça, frente, costas e manga, eu tinha mandado em 2 pedacinhos. Então, pra quem ainda tem dúvida, vocês vão ver que tem sempre 2 risquinhos, vocês unem os risquinhos pra ela se encaixar certinho, tá? Então, liga a linha e liga aqui assim. Outra coisa, pessoal, a frente, pra mim, depois que eu imprimi, ela saiu sem a partezinha aqui de baixo, tá? O punho. Então, o que eu fiz? Eu coloco aqui do lado, joelho com joelho, e eu sei que aqui embaixo o que tá restando é o que eu tenho que tirar, tá? E pra mim deu exatamente, não sei se isso aconteceu pra vocês, tá? Mas pra mim deu exatamente onde terminava a linha preta, né? Ela só não fez aquela linha de punho mesmo, só essa linha aqui ela não fez, mas até aqui ela fez até o tamanho certinho, tá? Então, se por acaso aconteceu isso pra vocês, você só tem que saber que a frente e as costas, elas têm que estar com a mesma medida de lateral, tá? Aí, tá? Então, as bases, lápis, então, sempre gosto de fazer com lápis, né? Lápis, borracha, tenho aqui uma borrachinha, já tá bem sujinha, mas é uma borrachinha que eu uso bastante, que é em formato de giz, e tem também essa daqui. Régua, então o que eu peguei de régua? Peguei essa daqui, uma de 30 centímetros e um esquadro menorzinho. Eu coloquei ali, se alguém não tivesse esquadro, vocês podiam pegar uma folha. Por quê? Porque a folha, deixa eu ver aqui. Se vocês colocarem o esquadro aqui, a folha nada mais é do que também um esquadro para vocês. Então vocês podem se basear nesse ângulo aqui da folha para usar como esquadro caso vocês não tenham ele, tá? Então,
Para quem não tem esquadro, fica aí uma dica muito legal para facilitar na hora de fazer a modelagem. Então, esquadro, ok. Papel extra eu tenho aqui do ladinho, tá? Então, pode ser papel dobradura, pode ser jornal, pode ser papel branco, pode ser papel pardo, que é pra quê? Quando a gente abrir os moldes e colocar o volume, a gente tem que ter um papel extra, tá? Canetinha hidrocor, essa daqui, trouxe mais algumas cores, isso não é obrigatório, é só pra deixar os moldes mais bonitinhos, vocês conseguirem identificar mais o que a gente tá fazendo. Tesoura de papel, que eu tenho essa aqui que é papel e tecido junto. Fita crepe, pode ser durex também, pode ser cola. Cola normalmente quando eu uso, tá, gente? O pessoal me pergunta, Maísa, tu usa durex, crepe, cola, o que tu prefere? Eu prefiro sempre a fita crepe. Por quê? Porque a fita crepe, além de eu conseguir ver o que tá embaixo, porque ela é transparente, ela é fácil de remover caso eu queira tirar. O durex eu consigo ver o que tá embaixo, porém, ele fica... se eu tenho que tirar, ele normalmente rasga o papel. Outra coisa, é fácil escrever em cima da fita crepe, diferente do durex. A cola eu uso que nem nesses casos aqui. Eu fiz ontem, já deixei preparadinho ontem isso daqui. Então, eu já sei que agora não vai dar nenhuma lambuzeira aqui, né? Não vai sair cola. E uma roupa solta, que na verdade eu já estou vestindo ela e vocês vão entender daqui a pouco para fazer a blusa, porque eu tô pedindo isso para vocês, certo? Checklist em mãos, material em mãos e vamos começar. Então, vamos lá. A primeira peça que eu fiz já, que foi até já entregue pro pessoal da assinatura, é uma blusa soltinha. É essa blusa que tá aqui, que tá aparecendo. Essa blusa, ela tem uma manga morcego, depois ela tem um franzido aqui, e vocês reparem que o punhozinho, ele tá pra fora. Então, ao invés de eu ter uma manga reta aqui, eu tenho uma manga curvada aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Então, esse é o primeiro detalhe, saber o que a gente vai fazer. Essa blusa, como não aparece as costas, normalmente dessas peças, eu invento, né? Eu penso como será que é ali. Como eu fiz nesse caso, eu fiz uma aberturinha nas costas, porque eu vi que tem uma amarração e eu preciso ter esse espaço para amarração. Então, toda ela soltinha, limpeza no decote, barra embaixo e punho aqui assim, todos eles franzidos. Para franzir a peça, vocês podem usar elastex, vocês podem usar pé franzidor e vocês podem fazer também manualmente. Toda vez que vocês fazem uma costura com elastex, vocês têm que lembrar de, depois de terminar a costura, retirar ele, porque senão ele franze o outro pedaço que também não deveria ser franzido, tá? Então, bora lá! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir quais bases a gente vai utilizar. Então, o que eu vou precisar aqui? Uma base da blusa da frente, uma base da blusa das costas e uma manga, tá? Então, é isso aqui que eu preciso. Então, vocês podem pegar esse de vocês e os outros vocês deixam de lado, tá? Vou colocar um papel aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? E aqui. Perguntas que talvez vocês tenham aqui. Essa aqui é a zona do busto, então ela tem normalmente 13, 14 centímetros mais ou menos, né? No tamanho P, que normalmente eu uso de base. Aqui, assim, ele tá curvado, porque eu já tinha fechado esse moldezinho pra dar uma compensadinha nessa pence aqui. Então, que é o quê? Eu vou pegar esse daqui, depois que tá ali prontinho com os desenhos, vou fazer isso daqui. E vou manter o centro na mesma medida, a lateral na mesma medida. E eu vou retraçar aqui de forma que fique certinho. Quando eu carretilhar aqui, ele vai ficar com esse biquinho aqui e essa curvinha aqui, tá? Então, é normal que esteja um pouquinho curvadinho aqui em cima, tá? Aqui eu deixei uma linha do busto, né, da cava aqui pra gente se achar. Deixei também aqui essa linha aqui, se a gente precisar. Então, primeira coisa, decidi aqui qual seria as minhas bases de acordo com o tecido que eu olhei lá, que era um tecido plano, tá? Eu fiz esse aí com tecido poliéster e elastano, um tecido da Maximus Tecido chamado Seda Pluma. Então, é um tecido com caimento muito leve, pode ser feito com crepe, com viscose, com outros tecidos assim, esse caimento mais levinho, tá? E pode ser feito também sem elastano. Eu fiz com elastano porque realmente eu queria que tivesse... eu queria fazer com esse tecido que eu já tinha disponível aqui em casa. Primeira coisa que eu faço é, aqui nesse caso, eu preciso tirar essa pence aqui de cima, tá? Aqui embaixo, como tem volume, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pence daqui e vou jogar pra cá.
Para quem não entende de transferência de pence, nesse momento é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um outro para explicar especificamente transferência de pence e depois a gente passa para a blusa, tá? Transferência de pence é o que, na verdade? É a gente transferir, mudar de lugar a pence. Se ela tá aqui, eu posso colocar aqui, 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 onde eu quiser, tá? Então, isso daqui é uma coisa que é simples de fazer. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero eliminar essa pence aqui, digamos, eu vou ter que recortar uma dessas linhas, ou essa, indiferente, tá? Eu vou recortar daqui até o ponto do busto, que é esse pontinho onde une as duas, tá? Aqui assim. Então, vou recortar, deixando preso esse pontinho aqui. E aí, eu vou ter que fazer mais um recorte onde eu quero abrir. Eu posso abrir dentro dessa pence, eu posso abrir pra cá, eu posso abrir pra cá. Se for uma pence com recorte, eu posso fazer essas linhas também onduladas. Se for uma pence onde a gente fala em pence que não tem o recorte, que a gente só fecha ela, aí a gente deixa sempre retinho, tá? Então, vou dar um exemplo. Se eu quisesse abrir, botar essa pence pra cá, eu vou primeiro traçar onde eu quero colocar ela, tá? Onde eu quero colocar. Tracei aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir uma dessas linhas, tanto faz qual dela, e vou abrir essa linha aqui, deixando preso esse pontinho aqui. Então, qualquer uma delas, tá? Aqui, tá? E vou abrir aqui. Tem que deixar presinho ali no meio, ó. Ficou soltinho e ficou preso. O que é uma transferência de pence? Eu tô com essa pence aqui, eu vou jogar ela pra lá. Como eu faço? Eu uno essa linha com essa linha, a que eu cortei com a que tá ali, eu vou unir as duas, ó. De forma que ele vai movimentar. No momento que eu movimentei e abri aqui, ó, e abriu aqui, aqui já foi transferida a minha pence. Então, isso nada mais é do que transferência de pence, tá, gente? Vou colocar aqui assim. Tá, ok. Se eu quisesse, então, transferir agora essa aqui pra cá, essa aqui já tá recortadinha, eu vou puxar pra cá. Aqui, e vou fechar ali e abrir aqui. Então, ao invés de ter essa parte branquinha, vai ter também essa parte que tá em marronzinho. Meu pence vai aumentar isso aqui, disso daqui pra isso aqui. Isso é uma transferência de pence. Outra coisa, gente, lembra que eu falei pra vocês há pouco? Se tivesse em um recorte, a gente pode fazer ela curvada. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Qual é o segredinho da transferência de pence? Sempre tem que passar ela no ponto do busto, que é esse ponto aqui. Se eu fizer ela reta, ela tem que ir direcionada ao ponto do busto. Se eu tiver um recorte, ela tem que passar em cima do ponto do busto. Então, se eu pegar essa pence aqui e transferir ela para um recorte, vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui, eu posso fazer ela curvada, tá? Mas eu posso jogar a pence pra cá também? Sim, só que tem que lembrar que se tu jogar uma pence pro meio, aqui pra essa linha central, a gente vai ter que ter uma costura aqui assim, né? Pra gente conseguir colocar, porque ela vai girar, não vai ficar mais retinho aqui. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou primeiro fechar aqui pra vocês entenderem, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, tô recortando. Agora vai ser um recorte, tá? Mas eu vou parar ali na ponta do busto, só pra gente transferir primeiro, ó. Cheguei aqui, vou transferir. Transferir. Ok? Pronto. Aqui, tá? E aqui assim, ó. Por que eu não posso deixar as pences fechadas assim, curvadas? Fala pra uma costureira que ela tem que fazer uma pence assim. Como é que tu vai marcar isso na peça? Como é que ela vai costurar? Não tem. Então, o que a gente faz? A gente separa. Então, pensa que quando eu uni aqui, ó, tá ali minhas pences ainda. Tá vendo que ainda tem espaço de pence? Só que ela tá colocada dentro de um recorte. Então, esse vai ser um molde e esse vai ser outro molde. Então, transferência de pence nada mais é que isso. A gente pega uma pence, a gente recorta uma das linhas dela, a gente faz uma linha que a gente quer, pra onde ela quer colocar, a gente quer colocar, a gente corta essa linha, então, recorta, fecha em cima. O que fechar em cima automaticamente abre essa outra, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente faz uma transferência de pence, nesse caso aqui, ó, que eu vou usar, a gente vai fazer a transferência de pence daqui pra cá e aqui eu vou relaxar. Por que relaxar? Porque a peça ali embaixo, ela é franzida. Então, eu vou colocar
esse volume de pence ali embaixo. Vou vir aqui. Aqui, tá? Então, vou girar aqui assim, ó. Essa pence eu vou jogar pra baixo. Então, abri as duas, girei e vou segurar aqui. Façam isso também, gente. Cortem ali. E vão guardando essas miniaturinhas que vocês vão fazendo, tá? Se querem certificado, vão guardando, tá? Então, aqui. Agora, isso daqui tá aberto, ó. Eu vou até tirar esse branquinho pra gente ver a pence inteira. Aqui. Pronto. Ó, tá aqui. Isso aqui tudo eu vou transformar em volume. Pronto. Frente, joguei pra lá, resolvi dar pence. As costas, como eu vou fazer para eliminar essa pence de ombro, tá? Normalmente, nesse caso, o que eu faço? Esse aqui eu vou colar aqui, assim, essa partezinha aqui em cima. Vou usar a cola. Para utilizar o esquadro, tem essa linha aqui central, então eu vou colocar aqui assim, ó. Aqui. E vou chegar nesse pontinho aqui, tá? Então, como funciona? Eu vou falar como eu vou fazer em escala real, porém aqui eu vou sempre colocar metade da medida, tá? Por quê? Por isso que a gente tá trabalhando com meia escala. Então, o que eu faria em escala real? Eu entraria 1 centímetro, subiria 1 centímetro, retraço isso aqui e depois eu meço esse ombro com esse ombro. Os dois tem que estar iguais, tá? Então, eu vou vir aqui. 0,5. Vou esquadrar pra cima aqui assim. É mais difícil esquadrar assim, que é pequenininho, né? Então, seria 1 centímetro e 1 pra cima. Tô colocando 0,5, 0,5 porque é meia escala. E vou retraçar. Retraçar. Tá? Ok. E aí, eu vou olhar quanto que tem aqui. E vou colocar aqui, a partir do decote. Tá certinho, 6 centímetros. Ok. Tá? E vou retraçar. Tá? Pronto. Então, pence resolvida e pence resolvida. Aqui também vai ser colocada no volume, tá? Agora, o que a gente tem que cuidar? No busto, a frente normalmente é maior no tecido plano. No busto, a frente é maior no tecido plano do que as costas, tá? Sempre tem mais centímetros na frente, porque no feminino a gente tem esse volume de busto, tá? A cintura já não, a cintura tem que ser frente e costa igual. Então, eu vou pegar, vou olhar aqui assim, ó. Opa. Vou olhar aqui assim e eu tô vendo que a minha cintura das costas não tá igual a da frente, né? Porque aqui tudo é volume e aqui assim tá sem volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer essa aqui ficar igual a essa daqui, tá? Primeiro, eu vou rebaixar a cava. A cava, como é uma questão de manga morcego, eu normalmente baixo bastante, tá? Baixo às vezes 10 centímetros, às vezes 5 centímetros, 6 centímetros. Nesse caso, seria 6,5 no tamanho real. Então, 13,25 aqui. 6,5, 13,25. Marquei aqui assim. Então, vou deixar marcadinho aqui, porque de qualquer forma a gente vai retraçar isso daí, tá? Aqui, marquei a cava, marquei a cava. O que eu vou fazer agora? Deixa eu recortar aqui. Soltar aqui assim. Vou recortar aqui minhas novas costas, tá? Então, pra acompanhar, pessoal, ó, tô tirando ali o excesso, tá? Pra ficar igualzinho, então, frente e costas tem que estar com a mesma medida, tá? E tá com a mesma medida. O que eu vou fazer agora? Eu preciso que as minhas costas fiquem com essa medida aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui até lá em cima. Posso fazer várias aberturinhas? Posso, tá? Eu vou fazer uma, vou traçar aqui pra vocês entenderem melhor, tá? Aqui, mais ou menos no meio, tá? Mais ou menos. E daí eu não vou mudar também essa parte aqui. Então, eu só vou abrir
botei bem aqui assim no decote, tá? Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia, tá, gente? Isso é porque pra mim eu achei mais fácil assim. Então, quando eu quero colocar volume, eu abro o lado que eu quero colocar volume e eu prendo onde eu não quero colocar volume. Então, vou deixar preso ali em cima, ó. Deixei preso. Aí, o que eu vou fazer? Vou segurar aqui de novo. Pronto. Vou colocar aqui, ó, juntinho os dois. E eu vou abrindo as costas de forma que ela fique no mesmo tamanho da frente. Parei aqui. E pronto, ó, tá aqui. Eu abri esse tanto aqui. Por quê? Porque eu preciso que essa medida seja igual a essa medida aqui, tá? A partir de agora, eu vou traçar a parte da manga. Como eu faço a parte da manga quando é manga morcego? Eu estendo já um pouquinho em ângulo aqui, mas a quanto? Quanto mais retinho vocês deixarem aqui, mais vai ficar aquela sobrinha aqui, aquele voluminho aqui. Quanto mais em ângulo para baixo, menos vai ter aquela sobrinha aqui. Então, depende muito do modelo que tu quer. Nesse caso, eu vou fazer um pouquinho mais deitadinho, tá? Vou riscar bem forte para vocês verem aqui, tá? Quando a gente fala daí em blusa, eu tenho que colocar mais folga nela, a gente tem que pensar como colocar folga. E aí entra a parte da blusa que eu pedi para vocês trazerem. Alguma peça, blusa, calça, enfim, alguma coisa que fosse fácil de vocês vestir. Como vocês identificam qual é a folga que vocês têm que colocar? Porque é muito fácil alguém falar, ah, não, põe 2 centímetros de folga, vai dar 8 no total. Daí você pensa, tá, mas isso é muito ou pouco? Vocês já pensaram vocês já pararam para pensar como saber se uma folga é muito boa, é suficiente, é grande o suficiente, é muito pequena? Pois é, a gente tem o maior, a gente tem a maior biblioteca de estudo que a gente poderia ter em casa no guarda-roupa. Então, para vocês saberem, para vocês começarem a ter noção do que é uma folga, quanto tem que colocar de folga numa blusa, vocês vestem as peças de vocês. No caso, eu tô com essa blusinha aqui, eu vou puxar aqui do lado e eu vou ver quanto de folga que tem aqui no meu busto. Vocês estão vendo o quanto de folga que tem? Se eu for medir isso daqui, e eu quero que vocês façam aí também, tá? Se eu for medir aqui, ó, eu tenho aqui 14 centímetros. Tá vendo? Não, ela ainda não tá bem esticadinha, tá? Pra mim é mais difícil de mostrar aqui, que eu não quero levantar, senão não pega mais a câmera. 16 centímetros, tá? Tá bem esticadinha, 16 centímetros. 16 centímetros pra cá e mais 16 centímetros pra lá. O que eu tô dizendo? Que eu tenho 8 centímetros de folga pra cada lado da minha blusa. Então, 8 na frente direita, 8 na frente esquerda, 8 nas costas direita, 8 nas costas esquerda. Então, é 16 centímetros. Vocês já pensaram, vocês já lembram de ter colocado 8 centímetros de folga em uma peça? Aqui assim, pessoal, eu ainda vou colocar mais uns 2 centímetros pra cá, porque aqui tá na medida e aqui tá na medida. Então, eu vou colocar mais uns 2 centímetros pra lá, 2,5. Não, vou esquadrar, sempre esquadra, tá? 2,5, então aqui 1,25, que é pra dar mais folga. Aqui embaixo eu não vou fazer, porque eu acho que já tem folga suficiente, tá? Se quisesse colocar mais um pouco, pode colocar. Isso depende muito do que vocês querem, tá? Então, criei aqui. E aí eu vou abrir aqui a manga, tá? Fazer a manga morcego e vou fazer isso aqui. Qual é o cuidado que vocês têm que ter? Depois dessa medida de bíceps aqui, tem que estar condizente com isso daqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui. Aqui, assim, eu deixei retinho, mas o que eu faço normalmente? Eu arredondo, tá? Aqui. Aqui. Aí, vou olhar aqui, ó, gente. Ó, como é que eu vou saber se tá condizente? Eu vou olhar aqui, assim, ó, 10 centímetros. Vou vir aqui na minha manga, vou esquadrar aqui até o ombro pra saber onde que seria ali essa parte, né? E vou descer. Então, se aqui tá dizendo que tem 10 centímetros, eu vou descer aqui 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Ok. 10 centímetros. Aqui, assim, mais ou menos, é onde eu vou ter que cortar a minha manga. Por quê?
Porque essa parte da cabeça da manga, ela já tá aqui, ó. Eu já coloquei ela aqui. Então, eu não preciso ter ela de novo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Essa parte aqui tá aqui, ó. Ó. Tá aqui. Então, tá vendo que tem uma folguinha aqui? Pode ser então com a folguinha. Se eu quiser um pouquinho menos de folga, porque essa parte não é tão folgadinha, mas eu subo um pouquinho mais, ó. Porque essa daqui é minha manga bem base, tá? Aquela que fica anatômica, certinho aqui, tá? Então, já vi que eu tenho aqui. Posso deixar aqui, eu posso deixar um pouquinho mais pra baixo, tá? Aí é tudo questão. O que que tem que lembrar? Que sempre as costas, ela é um pouquinho maior aqui. Então, se aqui nas costas tá dando essa diferença, na frente vai dar menos, tá? Então, o que que eu vou fazer com as costas? Vou pegar aqui ela. Essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Vou fazer um arredondado. Aqui. Aqui. Tá? Eu vou deixar um pouquinho maior, tá? Se depois eu achar que tem que tirar. Daí, o que tem que lembrar? Que sempre isso é a primeira peça, depois vocês têm que testar se realmente essa peça ficou legal, né? Então, se não ficou legal, vocês vão ter que refazer alguma coisa, tem que fazer ajuste. Gente, isso é muito importante. O ajuste é extremamente normal, tá? Às vezes a gente tem essas clientes que vão lá e querem que a gente faça tudo de primeira, que tá tudo certo e tal. Não é assim, tá? Vai acontecer dar certo primeiro? Vai acontecer. Mas isso não é uma regra, é muito mais fácil ter ajuste do que não ter, tá? Então, foi. Tá? Então, essa parte tá ok. Nesses casos, gente, que eu trabalho com manga morcego, eu não refaço tudo aqui, tá? O que eu faço? Eu meio que copio, meio não, né? Eu copio exatamente essa mesma parte aqui, só depois adequando com esse ombro aqui, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, tá? Então, vou vir aqui. Vou marcar como é a minha frente, tá? Marcar o ombro aqui, tá? Até aqui assim é meu ombro. E é isso aí, tá? Vou pegar as minhas costas, vou emparelhar aqui, vou refazer a mesma parte aqui até aqui. Desço aqui, pego o ombro e vou fazer a mesma coisa, tá? O que normalmente às vezes eu altero, ó. Se o ombro tá com uma queda um pouquinho diferente, eu emparelho aqui, puxo um pouquinho pra cá, ó. E vou até mudar aqui assim, ó. Aqui, ó. Então, ele vai ficar, eu vou depois tirar, ele vai ficar menor esse daqui, ó. Eu acrescentei um pouquinho de ombro ali, pra ele ficar no mesmo ângulo, pra cair, pra servir melhor depois. E vou traçar. Olha a diferença, ó, gente. Tá vendo que tem uma diferença de tamanho? Porque as costas sempre é maior. Por quê? Porque para as costas ser maior, isso tudo teve no quiz, tá? Essas coisas que eu tô falando, tudo teve no quiz. As costas, se a gente faz as costas e a frente igual, pensa que a gente é meio corcunda, naturalmente. Não que isso é um defeito, né? A gente tem essa questão de se projetar pra frente. Então, se a gente faz frente e costa igual, o que vai acontecer? Vai parecer que a costura tá pra trás. Então, se a gente colocar, digamos, no decote normal, que a gente usa aqui, a gente colocar frente e costas igual aqui, o decote vai até apertar aqui e vai ficar soltando atrás. Então, o que você tem que cuidar é fazer sempre o ombro das costas maior. Eu faço 2,5, 2,5 maior, tá? 2 centímetros normalmente na base, vocês vão ver que tá maior, nas minhas bases, tá? Nesse caso, provavelmente deve estar 1 centímetro maior. Se vocês quiserem conferir ali, deve estar 1 centímetro maior. Então, a altura da cava, ela vai alterar de um para outro. Automaticamente, alterando a altura da cava, altera o restante, porque o lateral tem que ser igual. Gente, agora tendo a blusa, a parte padrão da blusa, a gente vai fazer alguns outros detalhes. Aqui, assim, se vocês vão ver, ele parece mais canoa. Então, eu vou descer aqui 1 centímetro, que no caso, no meio escala, vou colocar 0,5. E vou
Ah, vou fazer colar, né, gente? É assim. E aqui, o ombro tinha 12, 11,5, se não me engano. Eu vou abrir 4 centímetros. Então, aqui vai ser 2, tá? Não lembro sempre que eu tô falando em meia escala, então eu falo a escala normal, depois meia escala, tá? Cuidados que tem que ter. Sempre aqui no decote, em meios, a gente sempre tem que deixar bem retinho, tá? Então, a gente sempre dá uma frisada aqui, ó. Por quê? Porque senão pode acontecer do decote parecer meio V ou parecer que tem um bico pra cima. Então, se a gente deixa um ângulo reto aqui, que é o ângulo aqui de 90 graus do esquadro, isso não acontece, tá? Então, aqui. Nas costas, necessariamente eu não tenho que descer a mesma coisa que eu desci na frente, porque não se encaixa esse centro com esse centro, mas eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quando que eu abrir decote, eu vou ter que abrir aqui pro ombro ficar igual, tá? Então, vem aqui, vou marcar e eu vou descer uns 2 centímetros aqui, então vou colocar 1. Maísa, por que mais na frente que nas costas? Nenhum motivo específico, eu nem tô vendo como é as costas ali, eu decidi que eu faria assim, tá? Agora, então, esse aqui é meu novo traçado e esse aqui vai cair fora. Novo traçado e o outro vai cair fora, ok? Então, tem um traçado de frente e costas, então vou colocar esse aqui dentro, né? Fica mais bonitinho. Fica mais bonitinho se eu colocar aqui, gente. Então, vou marcar aqui e marcar aqui de novo. Uma coisa que eu pensei depois, assim, já tinha feito a blusa e foi bem nesse processo que eu fiz, tá, gente? Terminei a blusa e pensei, mas ficar compridinha. Porque eu ainda vou ter uma faixa embaixo, então eu vou diminuir um pouquinho. Porque essa blusa é pra ficar basicamente na cintura. Então eu vou deixar um pouquinho menos do que seria a cintura, mas vou colocar uma faixa um pouco maior. Então vai ficar um pouco abaixo da cintura. Então eu vou tirar, digamos que eu fosse tirar 2 centímetros lá. Então eu vou tirar 1 centímetro aqui. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Vou retraçar, tá? Isso aqui vai cair fora. Eu sempre gosto de dar essas riscadinha aqui, ó, pra eu lembrar que isso cai fora, tá? Que é a mesma coisa, ó, tô de novo com a canetinha, devia estar com o lápis, tá, gente? Quando é curvado, a gente faz assim, a gente faz vários pontinhos paralelos. Ok, 1 centímetro, tá? Então, vem aqui e, ó, isso aqui cai fora. Tá? Então, seria 2 centímetros escala normal, tirei 1 centímetro aqui. Pronto. Então, terminei aqui, vou pegar a minha manga. A minha manga, eu sei que eu tirei essa parte aqui, que tá aqui, isso é eliminado, não vou utilizar. Mas eu vou ter que colocar aqui assim, ó, essa outra parte. Aí, eu tenho que saber que eu tenho um punho aqui também. Essa manga aqui, ela tá na medida base, que é aqui assim. Essa blusa, ela fica soltinha e fica caindo um pouquinho aqui. Então, depois dela, eu ainda vou ter um punho. Eu não vou diminuir ela para colocar o punho, porque senão ela ficaria muito aqui. Eu quero que ela tenha essa caidinha. Então, na verdade, eu vou manter assim, porque seria a mesma coisa. Eu vou cortar aqui para fazer o punho, e aí depois eu vou ter que encompridar para ela ficar com mais volume. Então, eu já vou deixar ela assim. O que eu vou ter que fazer agora? Abrir toda ela, botar volume, tá? Então, eu vou colocar tanto volume para cá, quanto volume para cá. Como eu faço isso? Nesse caso... Ó, aqui já tem uma linha, eu vou traçar ela de novo. E eu vou colocar... Tem mais essa linha aqui de baixo. E aí eu vou fazer uma linha aqui assim. Uma linha aqui assim. Grande, tá? Por quê? Porque eu vou cortar a minha manga no meio. Eu vou cortar a minha manga no meio. Para quem é assinante vai receber esse molde, vocês vão ver que as medidas, aqui eu tô fazendo o passo a passo, mas não tô usando as mesmas medidas. Tanto que assim, cada vez que tu vai fazer um molde, mesmo que te mandam a mesma imagem, vai ser um pouco diferente. Vou prender aqui e vou prender aqui, ó. Vocês estão vendo esse volume todo? É o que eu vou dar de volume. Então, eu vou calcular agora o que eu quero de volume. Vou primeiro prender uma. Ok. O que eu tenho que cuidar? Fiz uma linha... Essa linha tem que bater tanto aqui quanto aqui, porque senão, ó, vai estar torto. Então, bem retinho aqui. E aqui no meio eu vou colocar o quanto que eu quero de volume.
Então, se aqui em cima eu tenho 7 centímetros, eu não vou querer colocar o dobro de franzida, eu vou colocar um pouco menos, tá? Então, eu vou colocar uns 4 centímetros mais ou menos pra cada lado, então 4 pra cá e 4 pra lá, 8 centímetros aqui no meio. 8 centímetros e vou colocar a minha manga exatamente aqui também, tá? Qual o cuidado de fazer quando faz essa técnica aqui? Tem que ser uma linha retinha e não inclinada dentro de um molde, tá? Então, e é só quando vocês querem colocar a mesma medida em cima e embaixo, tá? Então, assim, aqui e aqui tem a mesma medida de volume. Aí, vocês vão usar essa técnica aqui, tá? Aí, eu vou traçar aqui. Ok. E aqui embaixo, eu tô com um punho de 16 centímetros aqui, então vai dar 32 centímetros, então vai dar 32 centímetros no punho aqui. Normalmente a gente tem uns 19 mais ou menos, tá? Tô falando tamanho P. 19, 17, 18, por aí. Então é bastante volume e tá tudo certo, porque lá tem bastante volume mesmo. Porém, gente, vocês lembram que tem aquele volume extra aqui, então a manga ela fica sobrando aqui embaixo, né, na parte das costas. Tô com a manga aqui, meu braço aqui, tá? Costura tá aqui, frente é logo aqui na costura e costas aqui assim, tá? Então, se eu tenho um volume aqui assim, eu tenho um volume nas costas. E se tá mais puxadinho pra cima aqui, é porque eu tenho na frente. Então, eu vou dividir aqui em 2. 16,5, 8 e 25, aqui. E vou dividir de novo em 2, tá? 4 e 4. Tá. Então, eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui como minha frente e aqui minhas costas. Nas costas eu tenho que ter mais volume, na frente eu tenho que ter menos volume, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou curvar, vou tirar o volume, sempre meio aqui assim, ó. Baseado nesse ponto que eu fiz aqui assim, ó, tá? Pode esquadrar, pode fazer aqui, você tem que ter por base mais ou menos isso, ó. Então, eu vou vir aqui, vou passar bem no meio e vou lá embaixo. Tá? 3 centímetros, pode ser qualquer medida, tá? Tô chutando 3 centímetros, frente. E eu vou vir aqui na frente e vou medir 3 centímetros. É o que? Um pique de encaixe, pra saber que aqui assim vai unir aqui assim, tá? Então, isso daí. Minha manga tá pronta, minha frente e minhas costas estão prontas, aí falta o punho e a barra. Como eu vou fazer o punho? O punho eu vou fazer, se eu quero ele com 2 centímetros, então eu vou fazer com 4, porque ele é dobradinho, né? Vai e volta. Aqui no caso, então seria 4, então eu vou fazer com 2, né? Que é meia escala. Sempre lembrar que é meia escala. Qual a medida que eu vou colocar? Se eu tenho o meu punho normalmente, que é 19, eu tenho que cuidar, porque se é um tecido que não estica, tu tem que pensar nessa medida aqui e não nessa medida aqui. Então, essa medida aqui, qual é essa medida, né? Que medida que é? Daí eu vou colocar, digamos, no caso ali, eu tinha colocado 22, se eu não me engano, eu vou colocar 11 centímetros aqui. 11, mais ou menos aqui. 2 centímetros e aqui, tá? Punho. Vou recortar isso aqui, porque agora só falta depois a barra. Ó, já vou recortar ele prontinho. Ah, gente, um detalhe muito importante. Esse pique aqui, ele não vai ficar certinho aqui, né? Por quê? Porque aqui tudo é franzido. Então, se eu quisesse fazer pelo franzido de onde é pique, não só fazer uma marcação de frente, isso é frente, aí eu teria que fazer uma proporção. 16,5 é para 3 centímetros, então se 22,5 é para X. E aí faço a regrinha de 3. 16,5 vezes X é igual 22,5 vezes 3. 22,5 vezes 3. 22,5 vezes 3 é igual 67,5. Aí eu vou passar esse aqui que tá multiplicando aqui pra cá, dividindo. Então, dividido por
16,5 é igual a 4. Então, meu x vai ser 4. Ao invés de usar 3 centímetros aqui, eu vou usar 4 centímetros. 4,1. 4,1. Frente. E aí, esse outro a gente apaga, tá? Então, a gente fez um pique proporcional para saber onde vai colocar, tá? Então, é isso aí. Regrinha de 3. Então, aqui vai unir aqui. E aí, temos também aqui o punho. Que vai ficar aqui assim. Então, eu vou ter que franzir tudo isso aqui para colocar aqui, assim como eu tenho que franzir tudo isso aqui para colocar aqui. Nada disso está com margem de costura, tá, gente? Então, a gente tem que ainda colocar a margem de costura em todos eles. Agora, falta a parte da faixa. A gente criar uma aberturinha aqui para fazer o nó da faixa. E depois os acabamentos, tá? Então, vamos primeiro fazer a faixa. Aí, como eu vou medir a faixa, tá, gente? Eu vou dobrar aqui. A minha cintura base do tamanho 38, que eu considero P, é 68 centímetros. Então, eu vou usar minha faixa com 68, né? Que seria, então, 34,5 escala. Então, 34, mais a parte para amarrar, para poder dar um nó. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, dobrei, porque os dois lados são iguais, né? Dobrei. Assim. Então, eu tenho 34, 17 centímetros. 17 centímetros. E metade disso aqui, 8,5, tá? Então, tem 17, porque cintura é igual, né? Então, 17. E depois, eu vou estender para fazer ainda uma amarração. Quanto de amarração? Gente, vocês vão ter que dar uma olhadinha, né? 30 centímetros é suficiente? Ah, é suficiente. Não, 40 centímetros. Tá, então 40 centímetros. Vou colocar 20 porque é meia escala, tá? Ah, não vou colocar tudo isso. Vou colocar menos. Vou colocar como se fosse 30, tá? Senão eu não vou ter papel. E a largura, se eu quero a minha largura de 7 centímetros, eu vou fazer 7, é dobradinha embaixo, 14, ok? Então, 7, 14. Vamos considerar aqui que seria, então, o 7 no tamanho real, que ficaria 14. Como a gente tá fazendo meia escala, vamos fazer 7 centímetros. Que ficaria aqui em meia escala, 13,5 o tamanho da faixa. Aqui. Aqui, tá? Ó, gente. Aí, vou medir aqui. É 17. 8,5. E aí, eu vou colocar mais 15 centímetros e vou fechar aqui. E aqui tá minha faixa. Tá? Vou cortar ela. Aqui de lateral. Aqui é a frente, né? Então, ele vai ficar assim. Aqui, ó. Então, isso tudo vai franzir aqui assim. Vou até fazer um piquezinho aqui no centro. Aqui. Isso aqui vai franzir aqui. E esse daqui vai viria, se não tivesse abertura, até aqui assim. Como eu vou fazer uma aberturinha, então o que eu vou fazer aqui? Vou abrir, sei lá, uns 2 centímetros, que seriam uns 4, e vou subir aqui assim, tá? Vou ver aqui assim, tá? Eu vou cortar fora. Então, aí a gente vai ter que fazer um outro pique. Eu não vou deixar ele com essa medida aqui, porque essa medida toda é a cintura mais o início da amarração. A gente vai medir aqui. Aqui tem 10,5 mais 2 que eu tirei, 12,5, está para essa medida aqui, 8,5, tá? 8,5. Então, é isso que eu tô dizendo. Que se eu tivesse inteiro aqui, ele serviria, esses 12,5 que estão aqui, serviria em 8,5. Porém, eu tô dizendo que eu não tenho mais 12,5, eu só tenho 10,5.
E eu preciso saber qual é a medida que eu vou ter aqui, então, para esses 10,5. Como a regrinha de 3, o que está em cima de um lado multiplica pelo que está embaixo do outro lado, o que está embaixo de um lado multiplica pelo que está em cima do outro lado. Então, 12,5x é igual a 10,5 vezes 8,5. Então, 10,5 vezes 8,5. Se vocês quiserem fazer esses cálculos, meio que fazer no olho também dá, tá, gente? Não tem problema. Que aqui, como a gente tá numa parte bem didática, eu acho legal explicar certinho, tá? E aí eu vou dividir por 12,5 para ver qual é o valor do meu x. 7,2. Então, ao invés de eu usar aqui o pique com 8,5, eu vou usar com 7,2, tá? Aí. Pronto, pessoal. Então, assim, o que estaria faltando aqui agora, né? Estaria faltando os acabamentos. Então, vamos pensar o que a gente precisaria de acabamento aqui. Primeira coisa, a barra não vai precisar de acabamento, tá? Porque ela é dupla, né? Ela é costurada assim, né? Então, aqui já tem acabamento, então não precisa. Então, essa parte de baixo, eu não preciso de acabamento. Essa parte aqui, eu vou precisar. Então, o que eu vou fazer? Eu faço uma linha paralela e faço uma limpeza aqui. Eu vou colocar uns 2 centímetros mais ou menos, tá? 2 centímetros aqui. Eu posso fazer arredondadinho aqui em cima, posso fazer retinho até mais em cima, aqui, 2 centímetros. Aqui nos decote, mesma coisa, vou fazer a mesma medida. 2 centímetros, que eu colocaria talvez 4 lá no tamanho normal, tá, gente? No tamanho real. Tamanho normal parece estranho falar. Tamanho real. Aqui. E aqui, mesma coisa. 2 centímetros, porque tem que estar bem certinho ali para encaixar com o outro decote. Aqui. Pronto, gente. Aqui. Pronto. Então, o que temos... aqui assim vai estar essa parte aqui, não precisa de limpeza. Aqui assim vai estar isso aqui, que vai estar dobradinho. Então, também não precisa de limpeza, tá? Vai estar aqui dobradinho, não precisa de limpeza. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou carretilhar e tirar. Então, seriam moldes extras. Isso é um molde. Esse aqui é outro molde. Eu vou pintar para deixar aqui outro molde. Imagina que toda vez que eu faço toda semana que tem molde novo, eu faço todo esse processo, testo e vejo se tem ajustes para fazer, tá? Aqui, pronto. E esse aqui também, né? O que tem que lembrar aqui? Esse aqui eu vou cortar um par. Esse eu vou cortar um par. Esse eu vou cortar um par. Esse eu vou cortar uma vez, considerando que aqui tem uma dobra, quando tem 3 pontinhos é dobra. Esse aqui é a mesma coisa, uma vez. Esse aqui também a gente vai fazer os 3 pontinhos uma vez. Esse, 3 pontinhos uma vez. Esse, 3 pontinhos uma vez. Mas o que são os 3 pontinhos? Justamente é considerar que aqui é uma dobra. Tô dizendo, se tem os 3 pontinhos aqui, aqui é apenas metade do meu molde. Então, eu tenho que desdobrar ele para ele ficar certinho, tá? Aqui eu não vou fazer justamente porque a gente tem pouco tempo, então eu quero mostrar ainda mais coisa pra vocês, certo? Esse aqui é um molde, claro, vai estar em tamanho real pra vocês, né? Sempre na assinatura do PP ou Extra G tem a tabela de medidas, tem o passo a passo de como costurar cada um deles. Então, vem bem completinho mesmo, gente. E como são moldes muito atuais, até pra quem tá querendo fazer... quero começar uma marca, só que eu não tenho condições de pagar um modelista, ou meus moldes ainda não estão como eu quero, e eu já quero começar a rentabilizar, né, a ganhar dinheiro com as coisas. Essa é uma forma bem legal de fazer, gente. É um valor bem baixinho, né? No final eu vou falar um pouco mais, porque vai ter, obviamente, né, esses eventos que eu faço, eu adoro fazer, claro, né? Porém, para mostrar o meu trabalho, para também vender o meu trabalho. Vocês, de qualquer forma, vão poder utilizar aqui, independente se vocês compram ou não compram qualquer coisa, né? A ideia, justamente, é vocês ir conhecendo e, quem sabe, um dia a gente fazer alguma parceria, alguma coisa assim. Mas a ideia, justamente, é que vocês conheçam o trabalho. Então, no final, eu vou falar um pouco mais e vou falar também como vocês vão ter o certificado de vocês, que eu sei que vocês devem estar ansiosos, que vocês gostam de ter também esse certificado, essas comprovações de tudo que vocês estudam por aqui, tá?
Aqui assim eu vou marcar que é a lateral, aqui é costas e aqui é amarração, tá? E aqui é centro-frente, centro-frente, ok? Isso, gente. Então tá. Fora esse modelo aqui, a gente tem mais 3 modelos esse mês, né? A gente tem mais um vestido, a gente tem mais 2 macacões. Os 2 macacões são pantacur. O último macacão, eu já fiz ele também, ele já tá pronto, aprovado, testado. Até as meninas que fizeram a costura falaram que querem ficar com o macacão, porque ele ficou muito legal, muito bonito, né? Fiz ele todo em preto. Apesar da foto ser listrada, como tem 2 listrados, eu optei por manter um listrado e o outro fazer liso, até porque aqui assim eles têm umas pences, onde essas pences, se tem listrado, elas acabam não casando mais e aparecendo, então eu preferi fazer essa parte aqui, eu preferi fazer toda ela em preto, esse último macacão. Para fazer o macacão, como ele é sem manga, eu vou precisar frente, costas, calça, costas e calça frente, ok? É isso que eu preciso para fazer ele. Primeira coisa aqui que a gente faz sempre é analisar o tecido, né? Então o tecido que eu peguei foi um linho sem elastano. E a partir daí eu começo a pensar nas folgas que eu tenho que colocar, né? Na calça eu tenho a folga da perna e eu tenho também o recorte de comprimento, que seria para ser pantacur, né? Então a gente tem aqui o traçado do joelho, então aqui no meio mais ou menos é a pantacur. E aí depois a gente pode transferir essas pences para cá para dar volume ou manter as pences. Nesse modelo aqui a gente tem uma prega aqui em cima, então eu não altero aqui na parte da pence, eu só coloco volume aqui embaixo. Assim como nas costas, eu mantenho essa pence aqui e coloco volume aqui assim, tá? Aqui na frente, a gente tem um detalhe muito importante. Toda vez que a gente faz uma peça sem manga, a gente não mantém isso daqui nessa altura. A gente sempre rebaixa, tá, gente? Isso eu já falei várias vezes, acho nos outros também, a gente sempre rebaixa. A semana passada foi uma aluna me mandou que ela tava fazendo uma blusa que era abertinha aqui assim, tinha aquele recorte aqui assim, e aqui não tinha manga. E ela tinha baixado 1 centímetro. E aí eu falei, olha, vai ficar pouco e provavelmente vai apertar aqui embaixo do braço. Então, sempre que a gente faz qualquer coisa sem manga, a gente rebaixa pelo menos 3 centímetros, aqui na minha escala, então 1,5, tá? Então, cuidar isso daí, porque às vezes a gente tem um pouquinho de medo, acha que é muito e tal, mas não é, gente. A peça trabalha, quando tem a manga, ela faz essa cava abrir mais, então se não tem a manga, a gente tem que rebaixar isso daí, pelo menos 3 centímetros, tá? Então, aqui eu vou rebaixar 1,5. E aqui eu vou rebaixar 1,5, tá? Esse modelo aqui, ele é um modelo que ele tem um recorte, que vem aqui assim, né? E aqui embaixo, e aqui fica um recorte. Então, essa parte das costas, ela não vai emendar nessa parte aqui. Qual a diferença, então? Lembra que quando a gente faz macacão, a gente sempre coloca mais volume aqui para quando a pessoa sentar, ela ter que colocar, ela ter aquela folguinha para não apertar? Como a gente não vai ter, a gente vai ter umas costas aqui recortadinha, assim, onde não vai unir esse com esse. O que eu vou fazer? Eu não vou aumentar aqui, bem pelo contrário. Como tem um cos aqui no meio, eu vou diminuir. Só que na frente ele é emendado. Então, eu não vou poder lidar nas costas da mesma forma que a frente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Folga aqui no busto eu não vou dar, mas Maísa, é um tecido sem elastano. Sim, é um linho sem elastano, normalmente a gente coloca folga de vestibilidade, porém, numa peça onde não tem manga, onde o tecido eu sei que ele cede um pouquinho, e outra, que eu tenho esse recorte aqui, que já não vai apertar nada aqui na cintura, eu não vou colocar folga de vestibilidade, eu vou deixar exatamente no tamanho, porque é uma peça justinha. O que eu vou fazer? Eu vou transferir a pence, tem uma pence aqui e uma pence aqui, vou transferir as duas e vou eliminar essa parte da pence aqui assim. Por quê? Porque quando a pence ela é retinha, tá? Ela não é um recorte, tá? Eu sempre mantenho ela menor, eu não deixo ela ir até o ponto do busto. Então, se ela tá aqui, eu vou diminuir mais ou menos bem pertinho aqui, ó. Mais ou menos metade do círculo. Então, eu vou fazer metade do círculo e eu vou diminuir ela, tá? Por quê? Porque se eu deixo a ponta dela até aqui assim, vai ficar um bico aqui no seio saltado.
que não vai ficar legal, tá? Então, vamos lá. Rebaixando cava, rebaixei cava. Dos dois aqui seria 3 centímetros, coloquei 1,5. Aqui assim eu vou transferir pence. Vou colocar ela... Opa, já tá aberta. Vou colocar minha pence aqui assim. Aqui. Então assim, sempre ligar no ponto do busto, tá? Então, essa. E a outra pence é pro decote, tá, gente? Única coisa que eu vou fazer antes, porque eu acho que depois vai ficar ruinzinho de fazer, porque a gente tem que fazer compensação aqui, porque vai ter pence, eu já vou abrir aqui o decote, tá? Então, aqui eu vou abrir 1,5. E aqui eu vou abrir 1 centímetro, tá? 1 centímetro. 1,5 e 1 centímetro. E aqui eu vou rebaixar 1 centímetro, tá? Então, só vou fazer isso daqui. Os recortes já. Aqui. E aqui. Tudo que eu faço na frente, eu faço nas costas, né? Aqui eu vou eliminar essa pence, né? Como eu fiz no outro primeiro. Pra eu poder trabalhar ali no ombro melhor. Vamos lá, esquadro, centro das costas. Pego o pontinho ali. Esquadra pra cá. Mede 0,5, que seria 1 centímetro, né? Joga pra cima, mais 0,5, que seria 1 centímetro em escala normal. 0,5. Liga esse pontinho lá. Coloca a mesma medida que tem aqui no ombro, aqui, e desce. Aí eu vou descer aqui. É melhor, né, gente? Tá bonitinho. Ó, canetinha hidrocor, certinho. Já vou fazer os desenhos aqui que eu preciso fazer. Aqui, então, lateral, vou deixar com 10 centímetros. Então, na verdade, vou colocar 5 aqui. E 5 aqui, tá? 5 aqui. E aí, esse eu vou ligar aqui assim, mais ou menos, tá? Vou fazer o desenho aqui. E esse daqui eu vou ligar aqui, tá? Isso aqui vai cair fora. Isso aqui vai cair fora. Isso aqui vai cair fora. Isso vai cair fora. Ó. Então, aqui... Quanto que eu abri aqui? 1,5, que seria 3. 1,5. Meio no olho aqui, meio no olho, tá? Bem tranquilo. Aqui, esse aqui também vai cair fora, tá, gente? Então, fiquei essa partezinha aqui como costa, essa partezinha como frente. Aqui eu eliminei a pence. Aqui eu vou transferir a pence, eu ainda não fiz, tá? Mas já fiz as marcações que eu quero. E aqui, assim, o que que eu vou fazer? Eu gosto sempre de tirar um pouquinho de volume aqui. Tipo, digamos, 1 centímetro. Mantenho nas costas. E aqui também eu dou uma funiladinha assim, pode ser também 1 centímetro, tá? Porque quando colocar o zíperzinho aqui assim, ele vai se acomodar melhor nas costas, tá? Aqui. Então, costas, ok. A frente aqui, a única coisa que falta agora é eu transferir as pences. Mas qual pence eu transfiro para cada um? Tanto faz. Se eu quiser transferir essa aqui para cá ou essa aqui para cá, tanto faz. Se eu quiser transferir uma parte dessa pra cá e uma parte dessa pra cá, enfim, não existe uma regra. Então, eu vou fazer todos os cortes que eu preciso. Das pences, uma das duas aqui, uma das duas aqui, essa e essa. Sempre deixando o pontinho ali no meio, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, deixa o pontinho preso. De novo. Deixa o pontinho preso. De novo. Deixa o pontinho preso.
de novo. Deixa o pontinho preso, ó. Então, tô toda soltinha aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Aqui e aqui, ó. Qual é o cuidado principal agora que tem que ter? É essa questão que eu falei, que o bico da pence, ela não pode ir até o ponto do busto. Por quê? Porque quando a gente faz pence assim, se a gente deixa aí, vai ficar um bico no peito. Isso não vai ficar legal, tá? Não vai ficar nem um pouco, esteticamente não vai ficar bonito. Então, a gente sempre diminui. Se a gente tem aqui uns 13, pode ser metade. Sempre diminui uns 5, 6 centímetros, mais ou menos. É meio que um padrão que eu uso. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó, gente. Então, o que eu vou fazer? Ah, tenho aqui metade da pence. Vou marcar aqui assim. Pode ser aqui. Metade da pence. Aqui. Metade da pence. E eu vou ligar lá no meio. Liguei no meio e liguei no meio, tá? Ponto do busto com metade da pence, uma linha. E aí, eu vou identificar mais ou menos aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, 13,5 aqui, eu vou colocar mais ou menos 1,7, 1,5, 1,5, e aqui 1,5, que tira um, tira no outro, tá? 1,5, e retraça. Vou retraçar de outra cor, azul. Essa é a minha nova pence, ó, gente. Aqui, vocês vão fazendo, gente, vão fazendo, vão perguntando, né? Tô aí pra ajudar vocês. Certinho. Então, a minha frente tá pronta, as minhas costas estão prontas, tá? Esse molde, quando eu levei na costureira, eles mandaram mensagem, mas o que são esses bicos? Não tô entendendo, porque não tinha desenhado a pence, só tinha uma marcação de pence, né? Ela não tava entendendo, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando. Quando a gente vai fazer agora essa parte, essa pence vai ficar dentro, não vai ficar um recorte, o que a gente faz? A gente dobra e faz isso daqui ou isso daqui, né? E eu gosto sempre de jogar o volume da pence pra baixo, então eu vou vir aqui. Ah, não, gente, agora que eu lembrei, ele vem pra cá, não pra cá. Vamos lá. Ó, mudando, vem pra cá essa pence. Vou fechar ela aqui e vou refazer, tá, gente? Ó a facilidade de se consertar as coisas. Pronto, abri já a nova. Aqui eu quero mostrar como é que fica o biquinho, que fica estranho mesmo. Aqui, deixa eu cortar. Essa é uma lateral. Lateral foi pra cá, ó. Ah, gente. Mesma coisa. Ó, gente, mesma coisa. Vou fazer metade, 0,75 e vou até ali, só 1,5 pra cá, 1,5 pra cá. Ok, 1,5, é isso, minha pence, tá? E, gente, quase. E vou dobrar pra baixo. Ó, tá, gente? Aqui, ó. Fechei, tá ali minha pence, ó. Dobrei no meio e uni esse com esse, ó. E joguei o volume pra baixo. Fiz isso daqui. Vou só contornar aqui, ó. Não vou fazer nada extra, só vou contornar o contorno que eu já tenho de cabo. E quando eu abro, ele fica um bico aqui, tá? Aqui, mesma coisa. Vou jogar pra lateral. Aqui no miniatura não dá pra ver muito, mas vocês, quem vai receber o molde, vocês vão ver que é bem estranho o molde. Um biquinho. Ó, aqui, esse aqui ficou mais, ó. Vou tirar esse extra aqui, gente. Ó, aqui ficou mais. Olha que biquinho que dá, ó. Tá vendo? Ó. Por quê? Porque se não tiver esses biquinhos, não fizer esse trabalho aqui de pence aqui, ó. O que vai acontecer? Quando tu vai fazer isso aqui, vai faltar tecido aqui atrás e a pence vai ficar faltando, vai ficar um negócio assim, ó. E aí não vai ficar presa ali. Então, assim, pra aprender na costura, tem que fazer sempre essa compensação. Pra vocês terem certificado, vocês vão guardando isso aqui. Então, frente e costas, ok? Agora, aqui, assim, eu vou pegar
a minha calça. Vou cortar, vamos ver quanto é que eu tenho aqui embaixo. Eu vou cortar uns 7 centímetros. Não, 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros, 8 centímetros. Gente, eu tô fazendo de canetinha às vezes, mas desconsiderem, tá? Façam sempre de lápis. Isso aqui eu já fiz, já refiz, já testei. Então, assim, eu já sei meio que o passo a passo que eu tenho que fazer, tá? Quando eu coloquei 7, 8. 8. Aí. E aí? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Fazer junto? Depois vocês sabem que vocês podem olhar o vídeo. Eu vou deixar, né? Eu sempre deixo os vídeos, porque eu acho que não tem por que tirar. Já tiro esse tempo pra fazer de forma gratuita mesmo, pra vocês poderem ver quantos vocês quiserem. O que vocês conseguiram acompanhar, que bom. O que não conseguiram, depois vocês revejam, tá? Lembra de se inscrever no canal, por favor, gente. Deixa um comentário aí depois. Bom, gente, então vamos lá. Essa calça aí, ela é justa, tá? A calça do macacão é justa, então eu não vou rebaixar aqui. Por quê? Porque se ela é justa, eu não tenho por que rebaixar. Se tu tem uma calça, tipo alfaiataria, coisa assim, que é pra ser mais soltinha, que normalmente a alfaiataria é mais soltinha, eu rebaixo um pouquinho aqui. Se é uma muito solta, eu rebaixo um pouco mais aqui, tá? Então, assim, são algumas coisas pra vestir um pouco melhor. Outra coisa, gancho. Eu vejo muito erro de gancho, né? Que às vezes o pessoal fica... faz essa curva muito retinha e acaba sobrando, começa como se estivesse incomodando, entrando aqui. Então, cuida dessa curva aqui. Se estiver entrando muito, cuida. Então, tem várias coisinhas, até no curso de modelagem, quem faz curso de modelagem tem uma aula que eu falo só sobre esses errinhos, né? Como consertar esses errinhos, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou colocar 1 centímetro de folga em tudo, tá? Vou colocar 1 centímetro de folga aqui e aqui também, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o cos, ele... primeiro retinho e depois eu transformo ele em anatômico. Para não ficar tão justinho aqui, tão justinho aqui. Então, eu vou colocar aqui 0,5, que seria 1 centímetro, 0,5. Tá, então o que eu vou fazer, gente? Essa pence eu vou manter e essa pence eu vou manter. Então, eu vou fazer um recorte aqui assim e vou abrir aqui. Vou fazer um recorte e vou abrir aqui. Por quê? Para dar o volume aqui embaixo. Então, eu vou primeiro abrir e depois eu vejo se tem que aumentar um pouquinho mais, tá? Então, aqui 7,5, vou colocar... Gente, precisa ser bem no meio aqui? Não, não precisa, tá? Eu gosto de fazer assim porque me parece que é mais certinho. Assim como eu vou lá pra cima, eu não preciso ir retinho. Isso eu já falei várias vezes também, né? Eu posso ir meio tortinho aqui que vai dar no mesmo, tá? Não importa o que tu faz, né? Importa quanto onde tu começa e onde tu termina. Então, a linha ali no meio não vai fazer muita diferença, tá? Então, eu vou cortar, ó. Vou abrir até lá em cima. E aí, se eu pensar assim, se eu abrir daqui até aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou abrir aqui e vai aumentar o volume aqui. Só que a foto lá quer ser justinha aqui, então eu não quero que abra lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e vou abrir até aqui. Então, eu vou abrir só essas partes aqui, tá? Então, eu vim aqui, cortei até ali e vou cortar aqui assim. Cortar aqui e vou cortar aqui, tá? Aqui. Poderia ser até aqui embaixo também, poderia. Então, acho que eu vou fazer até mudar. Vou abrir aqui até o quadril. Vou abrir até aqui no gancho. E aqui também vou colocar, vou fazer até o gancho, assim. Porque senão eu tô com medo que vai ficar com um papo aqui por causa do volume, tá, gente? Então, eu vou fechar aqui e vamos recapitular, tá? O que eu fiz? Eu quero colocar volume embaixo, mas eu quero que o volume vá até aqui assim, não quero que fique volume aqui assim. Então, o que eu vou fazer? Marcar aqui, embaixo. Ok, podia ter feito isso antes, né? Sim, podia ter feito isso antes, eu esqueci, estou fazendo agora. É assim mesmo, gente, não se cobrem tanto, né? Nossa, eu vejo pessoal, ai, eu tô triste que tá dando ajuste. Gente, não se cobrem tanto, é normal dar ajuste. Eu tô, desde meus 18 anos fazendo isso, já tô com 18 anos, então, fazendo isso, né? E sempre tem ajuste, é normal, tá? Não se cobrem tanto, tá? Então, aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, marcar bem no meio aqui. Meio, 8,5, 4,25. Então, aqui eu tenho 4,25, eu vou a 7, 8, vamos ver. Deixa eu ver como é que ficaria. 8 centímetros. 8 centímetros. 4, 8.
3,75. Pronto. Ó, eu marquei. Então, 3,75 pra cá, 3,75 pra cá. 3,75 pra cá e 3,75 pra cá. E aí agora eu vou colocar aqui assim. Entrou com a crepe. Porque se eu tiver que alterar, eu posso alterar. Tá? Ali, bem no pontinho onde eu fiz. E foi. Bem no pontinho onde eu fiz. Cadê o pontinho? Aqui, ó. E foi. Tá? Agora. Bem no pontinho onde eu fiz. Foi. E bem no pontinho onde eu fiz. E foi. Tá? Posso aumentar um pouco mais para cada lado? Posso fazer. Gente, que nem eu falei. Tudo é relativo, né? A menos que tenha uma peça onde dizem, eu quero ter um tornozelo de tantos centímetros, a boca aberta de, sei lá, 60 centímetros. Se não tiver isso, tu faz como tu achar, tu interpretar melhor. Provavelmente o que eu tô colocando aqui não é a mesma medida que eu coloquei na peça que eu fiz pro pessoal da assinatura, tá? Porque eu tô fazendo agora meio, eu sei o passo a passo, mas as medidas eu não tô controlando muito não, tá? São algumas coisas meio que eu vou sempre fazendo, tá? Ok. Agora, aqui nas costas, eu vou ter um cos ainda aqui em cima, né? O cos, ele vai passar no meio, aqui, ó. Aqui no meio, o cos, tá? E aqui também no meio, tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Aqui na frente, se eu colocar 4 centímetros, seria basicamente o que eu colocaria pra ter aquela movimentação melhor, tá? Porque na frente a gente não coloca tanto quanto nas costas, mas seria bom, 3 centímetros tá bom, tá? Nas costas, eu não vou ter que colocar tudo isso daí, né? Vou colocar menos. Se eu colocar um cos de 4 centímetros, eu vou rebaixar aqui, eu vou rebaixar pelo menos uns 3 centímetros, tá? Então, se eu vou colocar um de 4, eu vou rebaixar 3, que seria, no caso, né, meia escala, 1,5. 1,5. E aí, eu vou rebaixar aqui do lado 0,75. E o que eu rebaixo ali, eu posso rebaixar aqui também, 0,75, tá? E eu vou redesenhar aqui assim. Tô sem minha régua de quadril aqui, que é bom pra essas curvinhas. Ela vai na mão, tá? Aqui. E aqui, tá? Aqui. Ok. Aqui assim eu posso colocar aquele 0,5 pro lado, que eu falei que eu ia colocar, tá? 0,5. 0,5. 0,5 e 0,5. Aqui sempre tem que cuidar por causa por causa que tá em ângulo aqui, tá, gente? Então, vou colocar um pouquinho pra cá, fazer uma basezinha, e aí eu estendo 0,5. Estender pra cá essa linha. Tá? 0,5. Porque se eu não fizesse isso daí, pessoal, o que iria acontecer? Eu iria descer essa linha e essa linha aqui ia ficar diferente dessa. Então, eu preciso que seja sempre em ângulo aqui, tá? Aqui assim. Praticamente dá pra fazer com a reta. Vamos lá. Aqui. Pra dar aquele voluminho a mais e termina aqui. Pode ser aqui nessa linha aqui assim, tá? Mesma coisa aqui. Eu quero ficar um pouquinho mais soltinho ali em cima e vou terminando naquela linhazinha ali, tá? Ok. Tá? Ótimo. Então, eu coloquei ali. Aqui, assim, então eu tenho que ter aqui, se eu tenho 68 de cintura, então no caso aqui seria 34. 34 dividido por 4 seria 8,5, que seria o que teria aqui. Só que eu quero que fique um pouquinho maior, então eu vou colocar com 9 centímetros. Aqui ele tá com 11,5. Então eu vou marcar 1,5 aqui. 5,75, 11,5. Se eu preciso que fique com 9 e tá com 11,5, tem 2,5 a mais. Então, para cada lado eu vou colocar 1,25. 1,25. Deixa eu até conferir agora se deu certo. 4,5 e 4,5. É isso aí, tá? Isso aqui vai ser minha prega, ó. Tá?
Na frente tem uma prega esse aqui, tá? Ok, aqui vai ser minha prega. Aqui assim eu já vou criar meu bolso. 1,5, que seria 3, né? E aqui 13, então seria 6,5, 6,5 e vou traçar. Normalmente eu uso essas medidas. Aqui eu desço normalmente 5 centímetros, coloco 2. Aqui normalmente eu abro 10, eu vou abrir então 5, né? Que vai ficar mais ou menos aqui na prega e vou desenhar o bolso. Ó. Viu, gente? Não é difícil. Aqui, então eu coloquei aqui 1,5 que seria 3, aqui eu coloquei 6,5 que seria 13, aqui eu coloquei 2,5 que seria 5, aqui eu coloquei 5 que seria 10. Tudo em meia escala inteira. E traço. Se eu for medir aqui esse bolso, ele tá com 6,5, que seriam uns 13 centímetros, que é muito bom pro feminino, tá? Aqui é prega, isso aqui é prega, tá? A calça, ok, e aqui as costas. E agora, gente, a única coisa que falta fazer é fazer o cos. Então, ó, gente, o que eu vou fazer? Isso aqui é cos anatômica agora que a gente vai aprender, tá? Tracei aqui 17 centímetros, tá? 17 que é metade da nossa cintura. Seria 34 se fosse escala normal, tá? E aí seria 4 centímetros aqui, vamos fazer com 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. Ai, gente. Eu vou traçar. Vou fazer bem forte aqui pra vocês conseguirem ver. Vocês já me falaram pra fazer no papel branco, mas eu gosto desse contraste aqui, né? Acho que fica bom também. Aqui. Vou recortar ele. Ó, peguei um papel branco, gente. Vou colocar aqui. Então, eu tenho 17 centímetros na parte de cima, que vai unir com a blusa, pra fechar bem certinho na cintura. E aí, na parte de baixo, que é a calça, eu coloquei mais meio centímetro pra cada lado. Então, vou ter que acrescentar meio centímetro mais meio centímetro, né? Porque a gente tá trabalhando com metade. É meio na frente, meio nas costas, metade cada um, tá? Então, o que eu vou fazer? Posso fazer vários risquinhos. Aqui a gente tá trabalhando com uma medida muito pequenininha, tá? Então, vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Então, 17 centímetros, vou usar 16 e vou dividir em 4, 8, 4. É isso aí. Dividir em 4 pedacinhos, vou aumentar 3. Então, vou cortar até em cima, sem soltar. Cortar até em cima, sem soltar. Vou cortar em cima, sem soltar, ó. Tá? Isso aí. Vou prender o primeiro, bem na dobra, tá? Aqui tá dobrado meu papel, bem na dobra. Se eu tenho que aumentar 0,5 mais 0,5, 1 centímetro, eu tenho 3 aberturas, eu vou ter que aumentar 0,3 em cada abertura. Então, eu vou vir aqui e vou aumentar 0,3, tá? Ah, é bem pequenininho agora. Sim, é bem pequenininho, gente. Meia escala, não tem como fazer diferente agora, já que eu fiz tudo em meia escala, não vou fazer isso aqui no grande, né? Poderia abrir mais pedacinhos? Poderia. Aqui mais 3. E aqui 0,3. Pronto, gente, ó. Agora eu tenho um cos anatômico. Colei. Ele vai fazer o quê? Vai vir assim, ó. Vou pegar a canetinha. No tamanho grande, provavelmente vocês vão ter que suavizar esses biquinhos que dão, tá? Aqui, como é pequenininho, ele nem aparece praticamente. Mas normalmente aqui dá biquinho, ó. Aqui dá biquinho. Então, o meu cos vai ser isso daqui, ó, gente. Olha que amorzinho. Meu cos anatômico, que é o quê? Eu vou abrindo ele pra ele ficar mais curvadinho. Gente, mantenham seus... Não joguem fora isso aí que vocês querem certificado, né? Certificado tem que ter tudo. Ó, pessoal, então vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? Calça, frente e costas, um par cada uma, um par e 2 pares. Por que 2 pares aqui?
Esse aqui tá dobrado no meio. Esse aqui tem um zíper aqui. Aqui, assim, também eu vou ter zíper, tá? Mais ou menos. Eu gosto de fazer o zíper se ele não tem muita folga, até a altura do quadril, que é a maior medida que a gente tem, tá? Então, aqui tem zíper destacável, aqui tem um outro zíper invisível. 2 pares, um par, um par, um par, um par. A calça, lembrando que ela vem até aqui. Aí depois a gente tem aqui, ó, o forro e o espelho. O espelho é o quê? É essa parte aqui, aqui, com um piquezinho aqui, aqui, aqui e outro piquezinho aqui. Então, aqui a gente tem 3 moldes. Frente, que faz toda a volta e vem até aqui. Forro do bolso, que é essa parte em verde. E espelho do bolso, que é essa parte aqui. Todos eles a gente corta um par, tá? Margem de costura, vai depender da máquina que vocês vão utilizar. Então, a margem de costura sempre depende disso. Se eu for usar over 5 fios, provavelmente vai ser 0,708. Se eu for usar reta, normalmente vocês passam a over, depois vocês deixam uma margem de 1 centímetro, né? Então, isso tudo vai depender. Então, a margem de costura, ela depende da máquina que tu vai utilizar para costurar. Que a margem de costura nada mais é quanto que a tua máquina vai comer do meu molde. Então, esse tanto que ela vai comer, que ela vai esconder para dentro ali, é o que a gente tem que acrescentar aqui. E a gente faz isso depois que tá tudo pronto, tá? Então, a gente não trabalha com base de modelagem com margem de costura. A gente sempre primeiro trabalha com a base de modelagem sem margem de costura, depois de interpretado a gente analisa quais máquinas a gente vai usar e utilizando e de acordo com a máquina que tu vai utilizar, que tu coloca a margem de costura. Certo, gente? Então, aqui só não coloquei o fio neles, né? O fio é perpendicular ao chão, então aqui seria o fio, né? Pode fazer a partir dessa linha aqui, o esquadrado. Aqui também esquadrar a partir dessa linha, esquadrar a partir dessa linha, ou deixar só o centro aqui. Aqui mesma coisa, o centro pode ser o fio, aqui o fio. Aqui a gente pode esquadrar e aqui também a gente pode esquadrar. Então, tá tudo aqui, ó. Esse aqui também aqui. Se é alguma coisa muito grande, vocês podem até virar aqui e colocar o fio assim, tá? Se ficar um laço muito grande em algum momento. Eu, às vezes, viro de acordo com o tecido que eu vou utilizar. Certo, gente? Então, agora eu vou falar um pouco da assinatura dos moldes. Hoje, a assinatura é apenas mensal. E no cartão de crédito, os moldes são enviados por e-mail. Então, estão 3 detalhezinhos. Com isso, às vezes o e-mail não chega. Ou seja, ele se perde ou o sistema não envia certinho. Quando tu quer achar, é difícil achar dentro do teu e-mail, né? Porque tá lá meio perdido entre tantos e-mails. Então hoje eu tenho uma novidade. A nossa assinatura passa a ser mensal, semestral ou anual. Tu vai ter um login e senha para acessar os teus moldes. E o melhor, no momento que tu assina, tu recebe todos os moldes dos acervos que já tinha. E pode ser no boleto. Mas tem mais novidade ainda. Cada assinatura tem um bônus extra. Por exemplo, se tu for assinar o mensal, tu vai pagar apenas R$ 29,70 por mês e vai receber 4 moldes escolhidos por enquete. Além disso, tu tem acesso aos moldes dos meses anteriores, coisa que antes não tinha, tu só recebia daquele mês em diante. Se tu optar pelo semestral, tu vai pagar uma parcela única de R$ 151,47, ou seja, o valor que representa pelo mês é de R$ 25,24, que seria 15% de desconto em relação ao plano mensal. Os assinantes do plano semestral ainda têm 50% em qualquer um dos nossos cursos online. Já no plano anual, eu vou te dar 70% de desconto em qualquer um dos cursos, 4 moldes mensais, acesso ao acervo de todos os moldes dos meses anteriores e ainda 2 vídeos mensais, que vai falar sobre modelagem, costura, negócio de moda, enfim, um mix de assuntos voltados para moda. É 25% de desconto em relação ao mensal. Ou seja, tu vai pagar R$ 22,27 mensalmente. Esse valor sem juros é só essa semana. A partir da outra semana, a gente já vai ter com juros. Então, tu vai ter o plano por R$ 267,30. Se tu quiser parcelar ele, aí vai ter juros. Nesse momento, a gente está fazendo R$ 267,30 em 12 vezes sem juros.
Então é isso, pessoal. Agora a gente tem mais opção, a gente tem formas de pagamento diferentes, a gente tem uma área de membros diferente, a gente tem mais bônus, a gente tem mais desconto, a gente tem mais material, mais conteúdo e tudo isso para ser bom para vocês e também para mim. Eu tô desde 2012 querendo fazer esse projeto funcionar. Na época ninguém falava muito de assinatura ou coisa assim, eu comecei, eu parei, eu comecei, eu parei, e agora desde o ano passado isso está indo muito bem, eu estou muito feliz com o resultado. Então vocês estão fazendo parte de um sonho, de uma criação minha desde 2012, onde eu queria que isso muito acontecesse. E agora eu estou vendo que eu posso entregar mais conteúdo para vocês, porque vocês estão me dando isso em troca. Então eu espero vocês, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Sobre o certificado, então, pessoal, lembrando, tirem foto aí dos moldes de vocês, marquem o molde das roupas e aí depois vocês nos chamem lá e dizem, Maísa, te marquei ali, dá uma olhadinha. Aí eu vou pegar os dados de vocês, vou fazer um certificado de participação do workshop. Vocês vão me provar que vocês participaram através dos moldes de vocês. E eu vou certificar a participação de vocês para vocês poderem usar quando vocês quiserem, ou fazer alguma entrevista ou alguma coisa assim, ou para ter para uso próprio mesmo. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado dessa aula, que isso tenha agregado bastante para vocês e eu espero mesmo ver vocês lá como assinantes do site. Um forte abraço e até a próxima aula, até o próximo evento. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais!